agora o que rolou na Semana da Família aqui na Escola Eugênio Franz. Foram diversas atrações que aconteceram no turno da tarde aqui na escola. A Semana da Família foi uma programação especial promovida pelos alunos do turno da tarde aqui na escola. Confira agora os melhores momentos. Família sujo, pensa que lugar de lixo. Não é um lixo, lixo é pra tudo. Sérgio pai, sua mãe, Silvia filha. Sérgio pai, sua mãe, Silvia filha. Sérgio pai, sua mãe, Silvia filha. Família sujo. Uma grande conquista lembrada até os dias de hoje. Quem nos conta um pouco mais sobre essa história é o professor Arthur. Veja a primeira parte da reportagem. De 1822, data oficial da independência do Brasil, e é um dos fatos históricos mais importantes do país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Será que a independência do Brasil aconteceu exatamente como nos contam os livros? Quem explica melhor essa história é o professor Arthur, que é professor de História aqui da Escola Eugênio Franz. A independência do Brasil, que aconteceu 7 de setembro de 1822, que os livros registram, em primeiro lugar, a historiografia muitas vezes não é justa com a própria história. É geralmente escrita pelos vencedores. E com relação à independência do Brasil, foi apenas um ato. O ato de Dom Pedro I, independência e morte, foi apenas um ato isolado. Daria para dizer que o povo praticamente não participou e a estrutura brasileira não mudou em nada. Apenas foi atender os interesses do próprio Dom Pedro I, que aspirava a ocupar o cargo de imperador, como efetivamente aconteceu. O momento histórico não permitia que existisse, que continuasse o sistema colonialista. E, inclusive, toda a América Latina conseguiu sua independência mais ou menos na mesma época. É um fato histórico que sucessivamente foi ocorrendo devido às circunstâncias internas e externas. Havia um grande interesse da Inglaterra na independência, porque a Inglaterra que estava avançada muito em questão da industrialização, por causa da Revolução Industrial, ela queria a hegemonia econômica da América, como efetivamente aconteceu. E digo mais, que o Brasil, com esse ato de 7 de setembro, que efetivamente não se tornou independente, apenas uma separação política, mas economicamente nós trocamos de dono. Deixamos de pertencer para um país de pouco desenvolvimento, que era Portugal, e emergimos numa outra dependência econômica, no caso
da Inglaterra. Muitas tentativas anteriores ocorreram para declarar a independência e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Podemos citar o caso mais conhecido, Tiradentes. Foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa exigindo seu retorno para Portugal. Há tempos os portugueses insistiam nesta ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil e a presença de Dom Pedro impedia este ideal. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Mas será que a independência, como um todo, beneficiou o Brasil na época? Sem dúvida, politicamente sim, porque nós se tornamos uma nação independente e soberana. Inclusive o próprio Portugal reconheceu mais tarde a independência, embora cobrando uma grande indenização, que era 2.000 libras esterlinas, onde começou a nossa dívida externa. Então Portugal nos explorou durante 3 séculos e depois nós, ainda por cima, tínhamos que pagar uma indenização para que eles reconhecessem a nossa independência. Por outro lado, a economia continua dependente, até hoje. E eu quero dizer que a independência de uma nação não reside em um ato isolado. A independência de uma nação, ela é intrínseca, ela está dentro da cabeça do povo. Está no desenvolvimento da cultura, da inteligência, do conhecimento científico. E a nossa dependência em relação a isso é muito grande. Mas há uma pergunta que não quer calar. Após os 190 anos de independência política, em que aspectos o Brasil errou a respeito do seu plano de desenvolvimento e em quais ele acertou? Errou mais que acertou. 3 séculos de dependência do colonialismo, onde a indústria e a educação aqui eram praticamente proibidos. Acertou em alguns aspectos com a Revolução de 30. Quando foi implantado o modelo nacionalista por Getúlio Vargas. E nós passamos do agrícola para o industrial, do rural para o urbano. Foi a fase de maior desenvolvimento da história brasileira. Errou com a ditadura militar, onde foi implantado um regime terrível sob a tutela dos Estados Unidos, onde que foram cerceadas as liberdades, a imprensa censurada, foi uma época muito ruim. E depois, com a abertura, nós tivemos um desastroso presidente Fernando Henrique Cardoso, que praticamente, traindo a pátria, vendeu praticamente tudo. Aliás, doou tudo, como a grande siderúrgica Vale do Rio Doce, as estradas, a própria Petrobras vendeu 40% de uma só vez na Bolsa de Valores de Nova York. Enfim, ele privatizou das coisas mais nobres e sagradas que o país tinha. Resumindo, eu diria que foi o presidente que vendeu o país. Em nome da TV Interativa, agradecemos a ilustre participação do professor Arthur. Bom, agora vamos a um breve intervalo. Não saia Só daí. um pouquinho, Bruna, pois o repórter Cristiano está chamando a gente lá da rua com o quadro Avenida do Brasil, pois ele tem um flyer para nós. É com você, Cris. Exatamente, estamos aqui em frente ao hospital Policlínica Santo Inácio, onde as pessoas atravessam de forma errada a rua. Todos podem ver esse problema da cidade de Cerro Largo. As pessoas não se conscientizam. Vamos pegar uma entrevista com uma delas. Bom dia, você sabia que você está fazendo a transição errada? Mas eu tô com pressa, eu preciso ir. Você sabia que você pode ser atropelada aqui? Exatamente aqui. Sério? Ia ter sorte de estar na frente do hospital, né? Mas exatamente aqui. Isso! A Avenida do Brasil também é cultura! Veja, vários carros também aqui, aonde os motoristas não sabem qual é que é a faixa certa. E agora é com você no estúdio. Essas pessoas estão
ficaram de mais desligadas mesmo. É verdade, Bruna. E agora sim a gente vai fazer um rápido intervalinho comercial. A gente já volta com muito mais aqui na TV Interativa.